Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 Um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia promete eliminar tarifas sobre exportações brasileiras e transformar o agronegócio nacional. No Espírito Santo, café solúvel, mamão, mel da agricultura familiar e pimenta do reino surgem como oportunidades para o aumento de exportações e geração de renda. Mas como esses mercados vão se adaptar e quais desafios existem? Essas são algumas questões, é claro que tem muito mais, por isso convidamos um especialista para ajudar a entender melhor esse cenário. Marcos Magalhães com a gente, bem-vindo de volta ao Ponto de Vista, meu amigo. Sempre muito bom te receber aqui, é sempre uma aula. Obrigado, viu? Que isso, filho. Eu que agradeço a oportunidade de levar os capixabas, né, um pouco mais do que a gente enxerga como possibilidade geopolítica e geoeconômica, né, que são dois termos muito usados hoje mundialmente. Então, esse ponto de hoje de vista, falar de Mercosul com a União Europeia é a bola da vez. Aliás, é uma oportunidade que se aproxima. Eu queria, como dizem, vamos começar do começo? Vamos explicar o que é esse acordo que será ainda assinado, que entrará em vigência. A gente torce para que aconteça. Felipe, é um acordo que está sendo negociado, você vai até rir, há 25 anos. Não é 25 meses. Está amadurecendo, hein? Isso, porque há muito interesse de ambas as partes de fazer negócio, mas que às vezes não agrada a todo mundo. E como num passado recente a gente tinha muita resistência no bloco europeu, de lá para cá a resistência era muito maior do que do Mercosul para lá. Os produtores europeus vinham fazendo um jogo muito duro na condução desse acordo na Europa e que inviabilizou por 25 anos a possibilidade de uma assinatura. Mas como o mundo dá volta, né, já diz o ditado antigo, a gente pega um 2025 que foi uma aula, né, de geopolítica, de diplomacia e de geoeconomia, quando o Trump chegando, impondo tarifas mundo afora e fazendo uma ruptura do até então multilateralismo. Aí se parou para pensar, vale a pena empurrar mais 25 anos ou vale a pena sentar e quem sabe aparar as arestas e criar realmente um bloco consumidor, como dizem aí, de mais de 700 milhões de consumidores entre Mercosul e União Europeia. Então, assim, não está assinado ainda. Existe a possibilidade agora, em março, de ser assinado de forma provisória para daí sim ir aparando as suas arestas. E com detalhe, precisa ser ratificado por todos os países membros, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. E aqui no Brasil, inclusive, na semana passada, quando na reabertura dos trabalhos em Brasília, uma das pautas que o presidente passou ao Mota, que é o presidente da Câmara, era a votação do acordo Mercosul para fazer, pelo menos no Brasil, o nosso dever de casa e mostrar para a Europa que nós estamos prontos para assinar. São muitas tratativas, é claro, a gente está falando aí de 25 anos, mas que acelerou de 2025 para cá. E você vem participando de algumas dessas tratativas, inclusive em Brasília. Nos bastidores, a gente conversava agora há pouco, o Marcos me explicava um pouco dessa caminhada que tem ocorrido aqui no Brasil e também lá fora, desse encontro. E eu queria que você compartilhasse com quem está aqui ligado no Ponto de Vista esse último encontro mais recente que você participou, uma discussão mais avançada, o que já é um indicativo de que vai andar, vai dar certo. Cara, realmente, semana passada eu estive em Brasília numa recepção na Embaixada do Chipre. Aí o telespectador falou assim, mas Marcos, o que é Chipre, né? Vamos localizar geograficamente. O Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, é um estado soberano, que faz parte desde 2004 da União Europeia. Coincidentemente, ano passado, o embaixador do Chipre esteve no Espírito Santo, Vassilos Filipou é o nome dele, encontrou algumas autoridades, algumas instituições, e uma das instituições que ele visitou foi a FEComércio, do qual eu faço parte, junto com o presidente Dalberto Moro. O recebemos lá, mostramos as possibilidades e as potencialidades do Espírito Santo, tanto no agro como na logística. Ele gostou muito do que viu e retornou a Brasília. Ano passado, outra coincidência, eu estava em Brasília, ele me chamou para um jantar em Brasília e eu fui ao jantar junto com ele e nós discutimos um pouco mais dessa aproximação do Espírito Santo ao Chipre. Aí você fala, Marcos, aonde você quer chegar? E na terceira e máxima coincidência. A União Europeia, existe um conselho chamado Conselho da União Europeia,
que ele é composto pelos 27 países membros do Bloco Europeu. E a presidência desse conselho ela é feita de forma rotativa a cada 6 meses por um presidente de um país membro. E coincidentemente, em 1º de janeiro de 2026 até 30 de junho de 2026, a presidência desse Conselho da União Europeia é presidida pelo Chipre. Olha só. Olha que mar de coincidências. O Chipre esteve no Espírito Santo, nós estivemos em Brasília em agosto e agora ele assume a presidência do Conselho da União Europeia no momento, Felipe, de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. E na semana passada houve um evento na Embaixada do Chipre, que eu estive presente, um evento fechado para 40 pessoas, onde lá estavam os embaixadores da União Europeia, logicamente autoridades brasileiras, e nos discursos que lá ocorreram do embaixador do Chipre, da embaixadora da União Europeia e do diretor do Itamaraty, o embaixador que lida com a Europa, falando exatamente isso, que o foco nos próximos 6 meses é a assinatura, ou pelo menos avançar nesse processo da União Europeia com o Mercosul, e o Espírito Santo lá presente, lá representado via FEComércio, ou seja, é uma união muito bacana de estrelas num caminho só, consolidando uma série de coincidências positivas para o Espírito Santo. Agora, basicamente, esse acordo, ele prevê redução de tarifa Isso. ou ele vai zerar a tarifa? Como é que vai funcionar isso, Marcos? Logicamente, isso depende de alguns acordos ainda e de algumas negociações. Mas o foco de um mercado livre é você ter tarifa zero. Mas essa tarifa zero, ele não vai do dia para a noite. Existem todo um processo decadencial de tarifa. Por exemplo, o café solúvel, ele tem 4 anos para vir do que é para zero. Mas uma coisa que vale observação, Felipe, que nós estávamos conversando ali, quando a gente fala assim, acordo Mercosul-União Europeia, a primeira coisa que você pensa é na exportação. Claro, daqui para lá. Mas só que a gente tem que pensar que num acordo desse, nós vamos exportar com tarifa zero, mas vamos também importar com tarifa zero alguns produtos, não só brasileiros, mas para todo o Mercosul. Certo. Então é uma via de 2 mãos, não é só uma parte que ganha na exportação, mas você também tem a parte que vem na importação. E aí, aonde entra o Espírito Santo? Felipe, o Espírito Santo, como agro, como indústria, é um grande exportador. Certo. Mas vamos pensar, nós não somos também um grande estado distribuidor, um grande estado importador, um grande estado que tem logística e tem incentivos fiscais total. pelo menos até 2032? Total. Então, por que não aproveitar o acordo Mercosul para captar as cargas europeias que porventura venham ao Brasil para ser desembarcada no Espírito Santo? Como porta de entrada, de recepção também. Exato, porque a gente gera renda aqui, Certo. valoriza os investimentos aqui, valoriza toda a infraestrutura que está sendo criada, desde Parque Logs da vida, ferrovias para Anchieta, mas a gente ganha. O Espírito Santo hoje, Felipe, é um estado que está na vanguarda do Brasil, na possibilidade de ganhar nas 2 mãos, no acordo Mercosul-União Europeia, na mão de quem exporta com tarifa zero, mas principalmente na mão de quem importa, usando o hub logístico do Espírito Santo. Você acredita que isso aí dá para avançar também? É uma visão muito interessante, muito positiva e otimista, Sim. eu diria. E é possível, tecnicamente a gente fala que isso é possível avançar? Claro que é possível. Nós já temos know-how, a gente já tem a expertise da importação. Sim. Hoje o Espírito Santo, se pegar a balança comercial nossa, cara, mostra uma força importadora muito grande. Então, por que não usar a mão agora, como nós conversamos ali fora, pública, para ajudar junto aos empresários a captar essas cargas para o Espírito Santo? Usar, quem sabe, a proximidade hoje do Espírito Santo com o Chipre, presidente do Conselho da União Europeia, para mostrar as possibilidades do Espírito Santo aos parceiros europeus, tanto na exportação como na importação de produtos. Cara, a gente vai ter que pensar, Felipe, num futuro, não digo de longo prazo não, de médio prazo, de termos no Espírito Santo, quem sabe uma Secretaria de Assuntos Internacionais. Claro. A diplomacia tem que estar presente no arranjo produtivo privado daqui para frente. Não se pode mais imaginar que o mundo só vai andar na mão do empresário. A gente tem que ter as 2 mãos, públicas e privadas, para abrir porta, tanto para vender como também para comprar, mas usando os benefícios do Espírito Santo e, por tabela, elevando renda para o povo capixaba. Essa parceria entre o poder público e o segmento, o agro, o segmento privado, a indústria,
Isso faz uma diferença? Isso dá mais segurança, na sua opinião? Com certeza. Você vê assim, a gente aprendeu muito em 2025, né? Com essas articulações que nós tivemos que fazer para buscar outros mercados quando houve a porta fechada nos Estados Unidos. Mas a grande lança, a grande pegada que ajudou foi o próprio Itamaraty, foi o próprio Apex, foi usar as embaixadas brasileiras mundo afora como porta de entrada de negócios. A gente tem que saber usar isso. A gente precisa ter gente com essa visão global no Espírito Santo para a gente usar as embaixadas, para a gente usar as questões do Itamaraty, as questões diplomáticas, independente de partidos políticos, mas usar a diplomacia, porque a diplomacia é perene, a diplomacia é circular. A gente tem que usar os meios diplomáticos para abrir portas junto com os empresários e validar, com certeza, as operações, tanto na exportação quanto na importação. Deixa eu tentar fazer aqui uma articulação de outra forma também, para quem está em casa acompanhar um pouco a nossa linha de raciocínio. A gente está falando sobre um acordo que já vem 25 anos sendo preparado, amadurecendo. Sim. Né? Há 25 anos entre Mercosul e União Europeia. Acelerou agora, sim, nessa reta, nesses últimos tempos. Isso tem um pouco de influência do que vem acontecendo nos Estados Unidos, com as tarifas que o presidente vem impondo mundo afora. Isso pode ser também uma válvula de recuperação para o restante do mundo, para que ele também ele vai acabar se isolando de alguma forma, né? Porque essas tarifas elas vão elevando o preço. Quem sofre mais é o americano, sim, com a inflação lá dentro. Sim. E nós, Mercosul, União Europeia, é um mercado gigante. Isso dá fôlego para a gente, ou eu estou errado? Felipe, só a gente olhar o que aconteceu no mundo nos últimos 60 dias. O acordo Mercosul-União Europeia avançou. A União Europeia fez um acordo com a Índia no mercado consumidor de 2 bilhões de pessoas. O Canadá está fazendo um acordo também com a Índia e com a Ásia. Ou seja, o mundo entendeu que não se pode ter um grande parceiro e ficar refém dele. E o mundo entendeu que não se pode viver sem o multilateralismo. Uma coisa é boa para você, tem que ser boa para mim. A gente não pode querer só impor as nossas opiniões com questões econômicas e militares, porque realmente não leva ninguém a lugar nenhum. E quem paga a conta, como nós conversamos, que ninguém se dá conta, é o próprio americano. Quando o Trump fala, porque nós arrecadamos 200 bilhões de dólares em tarifa. Mas quem pagou? Foi o importador americano e o povo americano. Sim. Por que o Banco Central americano não abaixa juro? É porque tem inflação. Mas por que tem inflação? Porque as coisas não caem de preço. Por que não cai de preço? Porque a tarifa não permite. Sim. Então, assim, é um jogo muito complicado que força os parceiros internacionais que hoje existem na Europa, na Ásia, na América do Sul, a buscarem alianças e a buscarem realmente outros caminhos para se trabalhar. E a gente tem que ter uma visão muito pragmática sobre isso, porque dinheiro não leva desaforo para casa e a gente precisa criar meios para que a sociedade se rentabilize, se remunere e tenha melhores condições de vida. E só se faz isso com o negócio. Claro, claro. O Espírito Santo ele tem vocação forte em alguns segmentos, né, alguns produtos capixabas. Queria que você exemplificasse para a gente quais são os que têm maior potencial. Agora, voltando para o nosso acordo Mercosul, sim, União Europeia, quais são esses que são de maior potencial nesse momento? Eu acho que hoje a questão do café solúvel é primordial. Nós temos 3 grandes plantas de café solúvel hoje no Espírito Santo, 2 em Linhares e uma em Vitória, isso, que está ainda pagando até anteontem, porque ontem a Suprema Corte americana legislou contra o Trump com relação às tarifas, com 50% de tarifas. Então, é possível que o café solúvel feito no Espírito Santo já entre na Europa daqui mais de forma decadencial com tarifa zero em 4 anos. Vai fomentar muito a agricultura do café no Espírito Santo. Nós temos pimenta, que é um mercado gigantesco. Nós temos fruta, que é um mercado gigantesco. Temos o gengibre, que é um mercado gigantesco. Temos os pescados, que também tem um mercado gigantesco. Isso falando do agro. Mas se nós olharmos as outras opções que nós temos, desde rochas, desde minério, desde aço, sim, a gente tem um mar de oportunidades. Mas volto a falar, a gente não pode olhar a oportunidade de exportação e esquecer a oportunidade que nós temos de gerar emprego e renda aqui na importação dos produtos europeus pelo Espírito Santo. Mão em contramão. Me diga uma coisa, o que torna esse produto tão competitivo lá fora em café solúvel? Nós temos o grande embate hoje do produtor europeu quando olha o Mercosul, tem um foco só, é o agro. Quando os produtores europeus vão para Bruxelas com os tratores que fazem aquela confusão lá no Parlamento Europeu, quem leva lá a confusão é o produtor europeu, porque sente a alta força competitiva do Brasil no agro. E aí ele pensa assim, o Brasil vai vender mais barato do que eu produzo aqui na Europa e vai complicar a minha situação aqui. Então esse embate que hoje existe e que se arrastou por 25 anos, o foco dele é o agro,
pelo Brasil ser altamente competitivo nas questões do agro, não só para a Europa, como para o Brasil inteiro. Então, assim, se nós fizermos acertarmos as arestas do agro, como estamos acertando, o futuro é muito promissor para o Espírito Santo e para o Brasil. Boa. O assunto hoje aqui no Ponto de Vista é o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que está caminhando, se desenvolvendo aí para dar certo, acelerando bastante, depois de 25 anos de tratativas, agora de 2025 para cá, acelera bastante, um cenário muito positivo para o nosso estado, para o Brasil, claro. E aí eu quero entender, e vou pedir ajuda ao Marcos para explicar para a gente, se existem algumas barreiras regulatórias, produtos que vão precisar superar essas barreiras antes dessa exportação acelerar. Assunto para o próximo bloco. Vamos tomar uma água, um cafezinho, se o Marcos quiser tomar também, que ele entende do assunto. E você aí de casa, segue com a gente no Ponto de Vista. É um instante só, a gente já volta. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia, na companhia de Marcos Magalhães, ajudando a gente a entender melhor o acordo Mercosul-União Europeia. Já passeamos aqui por várias etapas desse acordo, uma visão muito otimista para o nosso estado, para o Brasil, para tudo que vem se desenhando nesses últimos 25 anos e que acelerou de 2025 para cá. Perguntei no bloco anterior, deixei essa pergunta no ar, se existem aí riscos ou barreiras regulatórias que os produtores vão precisar superar antes desse acordo entrar em vigência e ganhar aí uma velocidade, acelerar como a gente espera que aconteça. Felipe, não tem almoço grátis, né? Almoço grátis não existe. Lógico. A gente tem hoje realmente algumas salvaguardas que precisamos cumprir, mas diga-se de passagem, o Espírito Santo já tem feito o dever de casa muito bem feito, diga-se de passagem, nos últimos anos, que lida com rastreabilidade, desmatamento, sustentabilidade, mão de obra infantil e trabalho escravo. Então, realmente são salvaguardas que o europeu exige, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, sim. Que nós vamos ter que cumprir para poder ter a benesse do imposto zero. Ou seja, essa questão da sustentabilidade é condição ímpar. Mas, como nós sabemos, Felipe, o Espírito Santo tem feito um trabalho público, diga-se de passagem, fantástico. Hoje, a Secretaria de Agricultura, com o próprio INCAPé, com o próprio IDAF, tem feito um trabalho da cafeicultura sustentável no Espírito Santo, que é case no mundo. Inclusive, ano passado, no Coffee Dinner, lá na Suíça, o secretário esteve lá, o SUB também, falando exatamente desse trabalho que o Espírito Santo tem feito. O Espírito Santo hoje é case global. Referência global em projetos, em questões públicas de sustentabilidade, ensinando ao produtor o que tem que ser feito, exigindo dele realmente o compromisso de se fazer para a gente poder adentrar a esse novo mundo que vem por aí. Aproveitando sua expertise, seu conhecimento amplo demais sobre cafeicultura, embora exista muito potencial no nosso estado, queria entender como é que foi esse final de 2025 e também a expectativa de safra para esse ano de 2026. Felipe, assim, a gente vive um momento hoje de passada de bastão, né? Porque o que nós vivemos em 24 e 25, nós não vamos viver em 26. E o que nós vivemos em 24 e 25, que culminou com os topos históricos do café, já não existe mais. Se nós olharmos pelo retrovisor, Felipe, a gente vai pensar assim, o que fez o mercado subir tanto em 24 e 25? Problemas produtivos no Vietnã, na Indonésia, problemas logísticos no canal de Suez, um dólar muito fraco, e bem ou mal as tarifas americanas. Hoje, nós temos os nossos concorrentes internacionais, seja de Robusta, que é o Vietnã e a Indonésia, seja de Arábia, América Central e Colômbia, produzindo dentro da sua normalidade. Não se tem no radar grandes problemas climáticos por serem precificados. As questões logísticas, pelo menos por enquanto, foram pacificadas. Então, toda a estrutura que o mercado teve para subir, ela não existe mais. Então, o que a gente olha hoje é um dólar de 5,17, como terminamos aí nesses últimos dias. Produções brasileiras esse ano, inclusive divulgadas pela própria Conab, de 66 milhões de sacas de café, muito acima do que foi ano passado. Safra dos nossos concorrentes dentro da normalidade e sem problemas logísticos. Então, daqui para frente, o mercado vai se ajustar num novo normal de preços mais fracos do que nós já presenciamos, mas ainda assim com margens positivas para o produtor. Longe dos topos históricos, mas com margem positiva. O que é margem? Margem é a diferença do que se produz
pelo que se vende. Isso é que paga a conta. Então, hoje, nós ainda temos no Espírito Santo margens positivas para o arábica e para o conilon e que deve permanecer assim. E é natural que haja essa oscilação de mercado também, em função de safra, ora uma safra um pouco mais ampla, ora um pouco mais reduzida, questões climáticas, a gente não consegue tomar conta disso ainda. Então é natural que isso aconteça, né? É do jogo. É do jogo. A gente tem que entender que nada sobe e nada cai de forma indefinida. Precisa de processos de ajustes e lembrando que no final dessa ponta, onde fica o consumidor, é ele que define para onde vai o mercado. Então, não adianta termos também produtos muito caros se o consumidor não tem poder aquisitivo para comprar. Sim. Então, a gente tem que ter margens positivas, a gente tem que ter custos bem administrados no interior e, com certeza, saber para onde vai o barco para poder surfar as ondas certas, Felipe, colocar dinheiro no bolso e levar riqueza para o Estado. Anotei uma expressão que você usou, questões logísticas pacificadas. Por quê? Quero saber se, ainda assim, com essa opinião, com esse ponto de vista, existem gargalos que os produtores vão precisar superar na logística ou nas certificações, voltando agora para o Mercosul e União Europeia. Cara, assim, quando eu falo que em logísticas pacificadas, dando o exemplo ao café, eu não quis fazer o contraponto ao Brasil. Certo. Vamos lembrar que ano passado nós tivemos o conflito de Israel na faixa de Gaza e nós tivemos aqueles Houthis, né, que era um grupo paramilitar no Iêmen, que estava junto com a faixa de Gaza combatendo Israel. Então os navios que saíam do Oriente, Vietnã e Indonésia, que iam para a Europa e que passavam pelo canal de Suez, eram bombardeados pelos Houthis do Iêmen, e aí o armador falou assim, eu não vou passar pelo canal de Suez, vou contornar a África, subir para a Europa, ganhando mais longa viagem, mais caro. O que o americano fez com Israel? Bombardeou os Houthis. Então esse problema logístico não existe mais, porque o canal de Suez está livre. Então os produtos produzidos no Vietnã e Indonésia já entram pelo canal de Suez e chegam à Europa mais rápido. Agora, quando você olha para o Brasil e quando você olha para o acordo Mercosul União Europeia, nós temos gargalos gigantescos, né? Os nossos portos não são capazes hoje de embarcar na velocidade que se precisa. A safra não cafeeira, mas a safra de soja, a safra de milho, você vê navios em Paranaguá com 25, 26 dias esperando para embarcar. Cara, é uma loucura. Mas assim, então nós temos desafios logísticos gigantescos. No Espírito Santo, esse desafio está sendo pacificado, né? Nós temos aqui... Um pouco mais superado, sim? Cara, assim, a gente tem hoje investimentos robustos no Espírito Santo. Temos o porto do Imetame, né? Que se tudo correr bem, uma parte já roda já esse ano. Inclusive, ano passado já teve um outro sócio entrando na operação, um sócio europeu, que vai dinamizar o jogo. Nós temos uma melhora dos portos como Portocel, como a Vports também no Espírito Santo. E você tem, assim, pelo governo do estado, um investimento muito grande que eles chamam de Parklog, né? Que é o Parklog Norte, e o Sul que já está em estudos. Então, o Espírito Santo, mais uma vez, ele está à frente dos seus concorrentes no Brasil, em termos de logística. Nós temos capacidade dentro do nosso, como diz um amigo, dentro do nosso mundinho, sermos excelência, sermos referência para o Brasil. Mas que tem desafio, cara, isso sempre é fato. Vai ter, né? Sempre vai ter, porque a gente produz mais rápido do que nós somos capazes de fazer investimentos em infraestrutura. Quando você... Uma safra de soja, você em 6 meses, você planta e dobra o tamanho. Mas você não dobra o tamanho de um porto em 6 anos. Claro. Então, assim, é uma conta desumana, porque você produz mais rápido do que é capaz de escoar. Mas é um dever de casa para gerações futuras. Sem dúvida. Vou retornar a um assunto que nós já falamos no início do programa, que é o papel dos governos. Governo estadual, governo federal. Eu vou insistir nisso porque é muito interessante que quem está em casa entenda essa conexão da política pública com o trabalho da iniciativa privada, do agro, da indústria, dos empresários. Então, como é que os governos, estadual, federal, como é que eles podem ajudar, né, a desempenhar ali uma facilitação do acesso à União Europeia para esse acordo de fato dar certo? Você já colocou a questão logística, eu acho que isso aí é fantástico. E tem a participação dos governos, claro. O que mais, na sua opinião? Eu acho que a gente precisa ter uma interlocução maior entre o empresariado e o nosso corpo diplomático, a nossa estrutura do Itamaraty, a nossa estrutura da Apex, porque muitos empresários nem sabem que isso existe, nem sabem como busca, nem sabem como ele faz essa interlocução. E, Felipe, quando você vai numa embaixada mundo afora brasileira ou de outro país, lá existe o seu adido militar, o adido comercial, que está ali pronto para ajudar
numa interlocução. Então, às vezes, quando você vai visitar um parceiro na Itália, na França, na Índia ou no Chipre, você tendo, como diz o outro, a companhia de um adido do seu lado, de um cônsul do seu lado, ele pode validar ou não aquela coisa. Então, eu acho que tanto os governos estaduais quanto federais precisam não só impulsionar essa visão global, mas como apresentar ao empresariado soluções. Essa semana, o governo federal, te vi ontem, ou anteontem na mídia, abriu um escritório da Apex Brasil na Índia, para ser a ponta de lança do empresariado brasileiro na Índia, que é o país mais populoso do mundo, já passou a China, para assessorar os empresários. Então, quando o empresário capixaba, seja de rochas, de café, quer negociar com a Índia, pega o seu avião, vai lá em Bombaim e procura o escritório de uma representação brasileira diplomática que roda independente de partido político, e ela vai te apresentar o empresário, te apresentar o outro lado da diplomacia indiana, no caso do exemplo que estou te passando, e as coisas fluem muito mais. Quando as diplomacias conversam, a gente consegue ter arranjos produtivos mais fáceis e com menos atropelos, porque você vai conversar a língua do que o outro quer ouvir, entendeu? Interessante, boa colocação, viu? Agora a gente está falando aí sobre esse acordo, a gente já imagina grandes empresários, grandes produtores, tem espaço para os pequenos, para os médios produtores, e como é que eles vão fazer para que eles também participem dessa movimentação, desse acordo e também estejam presentes nessas negociações? Olha, assim, os pequenos produtores, falando do agro, eles precisam, acredito eu, se fortalecer através do sistema cooperativo, porque a cooperativa nada mais é, Felipe, que uma junção de pequenos produtores. Então a cooperativa ela ganha uma robustez muito grande e consegue de forma macro atender as demandas. Mas eu acho que o mercado que se tem hoje no mundo, a prova, aberto, ela tem espaço para tudo. Quando você fala em cafés especiais, ela não está presa a grandes latifundiários. O café especial ele é feito pela agricultura familiar. O café especial é feito de pequenos lotes. O café especial ele tem um clamor muito grande no mundo inteiro, porque ele tem rastreabilidade, ele tem sustentabilidade, tem história por trás disso, e geralmente essa história começa numa agricultura familiar. Então eu acho que, independente do tamanho, o mundo está aí. Então assim, dependendo do tamanho que você tenha, você pode ir sozinho ou você pode ir de mão dada via uma cooperativa ou via um adido, via a questão da diplomacia global. Eu acho que a diplomacia hoje não pode mais passar ao largo do sistema econômico. Eu acho que a economia e diplomacia, até combina, né? Diplomacia com a economia, tem que andar de mãos dadas para a gente enfrentar esse mundão que tem pela frente. Estão conectados. Marcos Magalhães, pergunta bônus. Está quase acabando, passou rápido demais, rapaz. Essa é aquela pergunta assim para validar muito do que nós conversamos aqui hoje na edição do Ponto de Vista. Sua avaliação, o Espírito Santo ele pode se tornar um polo competitivo no mercado, no comércio com a União Europeia? Não tenho dúvida. Inclusive, eu sou colunista também do jornal A Tribuna. A coluna chama Voz do Café, porque eu sou conhecido no Brasil inteiro como a Voz do Café. Mas a coluna, Felipe, ela não se abstém só ao café. Lá eu falo de turismo de experiência, falo de diplomacia, falo de infraestrutura. E esse é um ponto da coluna que nós fizemos recente, de que o Espírito Santo pode se transformar na Roterdã dos trópicos. Roterdã não é uma cidade na Holanda, Roterdã é um sistema. Roterdã é um hub de compra e de venda. É isso que o Espírito Santo pode se transformar em curto espaço de tempo, pela vocação de exportadora que nós temos, pela vocação importadora que nós temos e principalmente com o hub logístico que nós somos. O Espírito Santo, sem sombra de dúvida, é a bola da vez do Brasil. Muito bom te receber aqui mais uma vez, meu amigo, uma visão otimista, e é isso que a gente tem que ter, é otimismo e trabalho, sempre. Não dá para ficar esperando que só a chuva cai do céu. Não pode. Coluna no Jornal A Tribuna, quando é que o pessoal te encontra lá? Qual é o dia? Todo sábado, no Tribuna Agro, tem lá a coluna A Voz do Café, assinada por mim e pelo meu filho, Matheus Magalhães, que trabalha comigo, é meu sócio na empresa. E a gente tem feito uma linguagem muito assertiva e muito didática para que todos possam entender aonde estamos, mas principalmente para onde vamos. Marcos Magalhães, obrigado por ter vindo, meu amigo. Volte mais vezes, sai de casa, isso aqui é tudo nosso e é sempre muito bom te receber, porque é uma conversa simples, descomplicada e que faz com que a gente entenda o cenário, principalmente econômico, do nosso agro, que é tão forte, que tanto impulsiona a economia do nosso estado, que a gente quer que cresça mais e mais. Obrigado. Sempre à disposição.
Obrigado a você de casa pela companhia de sempre, aqui no Ponto de Vista, 14h. Lembre-se, estaremos sempre aqui te esperando na TV Tribuna Band. Um abraço, até a próxima. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 21 89 89.